E depois eu comecei a trabalhar em jornal. Eu trabalhei muitos anos em jornal. Quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu fui para o jornal O Dia, que era um jornal popular do Rio de Janeiro. E para mim foi uma experiência muito chocante, eu diria, porque eu era uma menina de classe média e o Rio de Janeiro ele é bem dividido realmente, né? O Brasil ele é bem dividido, mas o Rio você tem muito essa questão da cidade partida. Então eu era aquela menininha que não estava acostumada a ver nada muito chocante e como era um jornal popular eu via muitas tragédias todos os dias e isso foi muito, de certa forma, foi muito chocante, mas também foi muito bom para a minha formação, assim, porque eu pude ver outras formas de realidade. Dali eu também fiz um mestrado em letras e passei os próximos 10 anos trabalhando em jornal no Rio de Janeiro, até abrir uma editora chamada Editora Desiderata, que era uma editora que trabalhava com conteúdo jornalístico e trabalhava com a memória do Brasil. E uma coisa que eu aprendi na minha carreira, como escritora, como editora, como jornalista, é que geralmente as pessoas que trabalham com escrita, elas sempre têm temas recorrentes, né? Eu gosto muito de trabalhar com memória, com falar das famílias do Brasil e provavelmente, imagino que vocês possam ser um pouco parecidos também. Por falar nisso, eu queria ver se vocês poderiam também, não sei se vocês podem se apresentar um pouco para mim e por aqui, para eu poder entender quem são vocês e dizer assim, qual é o trabalho que vocês estão fazendo, o que vocês estão trabalhando, para eu também ter uma ideia do meu público, porque eu não tenho muita ideia de vocês. Bom, eu fiz esse curso quando eu decidi ser escritora, e isso foi quando a minha filha nasceu, tem 12 anos, que eu larguei tudo, eu estava trabalhando, eu tinha. Depois de trabalhar, depois de fazer uma editora no Brasil, eu me mudei para Nova York, eu estava trabalhando no mercado editorial em Nova York, e eu larguei tudo para ser editora. Para ser escritora, desculpa. E eu não conhecia, eu não sabia como é que eram as técnicas de escrita, né? Então eu fiz um pouco assim por minha conta. Eu nunca tinha feito nenhum curso de escrita, eu fiz um pouco por minha conta. E eu tenho assim milhares de cursos de livros de escrita aqui em casa. E foi alguma coisa que eu aprendi fazendo e aprendi lendo e aprendi por minha conta. Eu queria começar com vocês com um exercício. Eu juro para vocês que tem a ver com escrever melhor. Ademir, se você pudesse mostrar o primeiro slide para a gente. Silvia, eu vou dar. Deixa eu anotar aqui as coisas. Deixa eu anotar aqui. Parece que ficou branco, não está passando, mas vou arrumar. Só um segundo. Tá bom. Bom, só para continuando para a gente não, enquanto a Ademir arruma aí, eu acho que todo mundo se sente mais ou menos assim, né? Assim, vocês estão vendo isso aqui? Aqui está escrito a sua ideia, tá vendo? Né? Às vezes parece que o que a gente quer escrever é muito maior do que a gente não sabe exatamente como fazer e como colocar no papel, né?
Então, eu queria dividir com vocês assim, o que eu aprendi para ajudar a esclarecer, para colocar essa questão que a gente tem na cabeça e que sempre parece muito maior no papel. Ou um pouco como que essas duas charges que eu coloquei aqui, todo mundo acha que tem um livro por dentro, vocês estão vendo aqui? Né? E essa aqui é outra. Eu acho que a novela quer sair. Né? Ou a novela, ou a biografia, ou a memória, ou o conto, alguma coisa quer sair de dentro de você. Né? Então, eu vou começar com um exercício que eu gostaria que vocês, de repente, se vocês pudessem. Ademir, se você puder passar o próximo slide, eu juro que é sobre escrita. Passa o próximo slide, eu queria fazer um exercício com vocês, se vocês pudessem me responder aqui pelos messages. Coloca o próximo slide. Passei aqui, mas não. O engraçado é que no computador está passando, mas não está indo para o outro. Então, tem alguma coisa. Se você me der. Olha aí, não está. Ademir, você tem que usar o modo de apresentação em tela cheia. Não, exato, eu estou fazendo, só que Se você fizer com uma tem algum guia problema só, aqui. Porque no outro está. Eu acho que vou fazer o seguinte, Roberto. Eu vou passar direto nesse. Tá, se você puder botar a tela toda, de repente, Ademir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar direto nesse daqui, que aí não. Eu acho que o problema vai ser esse. Peraí. Que coisa, hein? Desculpa, gente. Coisa tecnologia, a gente nunca tem controle, né? Acho que agora vai dar. Agora se você puder. Agora pronto. sim. Perfeito. Não é porque estava usando. Ok, eu consegui. Era um bugzinho aqui, gente, mas consegui já. Pronto. Tá, então vamos para isso está em espanhol, tá? Eu queria fazer um exercício com vocês. Isso está em espanhol e eu tirei uma foto, eu estava num banheiro que eu fui na Espanha e, bom, está escrito: favor depositar os papéis, as toalhas sanitárias na lata de lixo, coopere, este é seu banheiro. Favor mantê-los limpos, graças por sua cooperação. E aí aqui embaixo ela continua, deixa eu até ver se eu consigo ler, ela fala: queridas damas, lhes oferecemos um serviço sanitário para ser utilizado por vossas damas, lhes brindamos o banho limpo, papel sanitário, sabão de mano para sua higiene pessoal, lhe pedimos cooperação de manter-nos limpos, segundo nos encontrou. Favor apagar a luz, baixar os inodoros e terminar suas necessidades. Cerrar a porta, fechar a porta. Entendemos que é um banho público, são muito poucas as damas que sabem utilizar corretamente. Se necessitar papel higiênico ou sabão, por favor, pedir ao escritório da administração. Com muito gosto, lhes brindamos com serviço necessitado. Bom dia. Graças por sua cooperação. Então, eu queria fazer um exercício com vocês, que é o seguinte: como que vocês passariam essa mensagem de uma forma melhor e usando o menor número de palavras possível? Se vocês pudessem responder aqui para mim do lado. Como é que vocês fariam isso de uma forma mais eficiente? Pode escrever no chat, gente. Escreve no chat aqui para mim. Quem for primeiro ganha um prêmio, ganha uma balinha.
Vocês querem que eu dê a resposta? Alguém quer tentar? Estou escrevendo bastante coisa aqui. O pessoal está escrevendo? Eu não estou vendo. Está escrevendo bastante. Ah, Se peraí. você quiser, eu posso ler. Eu não sei se você está Tô vendo. vendo. Estou vendo aqui agora. Agora que eu vi. César escreveu, Luciana, Silvia, Adna, Fafal, Verônica. É. É mais ou menos isso. Olha, a minha frase é, Ademir, se você puder passar para o lado, são variações do que vocês falaram. Mantenha o banheiro limpo. Tudo isso aqui simplesmente quer dizer mantenha o banheiro limpo. E porque esse anúncio me fascinou? Porque quando você escreve mantenha o banheiro limpo, é muito mais eficiente, é exatamente o que a pessoa precisa saber. E a mensagem é passada com muito menos ruído, muito menos sujeira, né? E basicamente o que vocês querem fazer na escrita de vocês e o que às vezes eu faço. Eu acabei de escrever um romance e eu fiz mais ou menos umas 10 ou 11 versões desse romance. O que eu tentei fazer nas minhas 10 ou 11 versões é exatamente isso, é transferir todo esse conteúdo da esquerda, que é um conteúdo que está na nossa cabeça, e ele ainda é essa questão super abstrata, a gente não sabe direito como fazer, da mensagem mais simples para o leitor. Parece fácil, mas não é fácil, na verdade. É muito difícil escrever simples, é muito mais fácil você escrever de uma forma complicada. E, na verdade, quanto mais simples a gente escreve, mais o nosso estilo vai aparecer. Eu queria fazer um outro exercício com vocês. Esse eu acho que eu vou passar o texto para vocês. Ademir, você pode passar o próximo. Se vocês puderem passar. Passa o próximo slide, Ademir, por favor. Esse texto aqui, que eu mandei agora para vocês. Esse texto aqui, de fato, há infinitos. Eu não consegui passar todo. Deixa eu mandar aqui. A vida, Janjão. Isso aqui, olha, vamos tentar fazer isso aqui agora com vocês também. Escuridade comum. Deixa eu passar o pedaço do texto. Esse aqui é um texto, ganha um prêmio quem descobrir quem é o autor. É o seguinte, tem 57 palavras nesse texto que são palavras fracas, que são palavras que podem ser cortadas do texto. Queria que vocês tentassem trabalhar isso no computador. A gente pode dar uns 5, 8 minutinhos para vocês, que vocês tentassem trabalhar isso na casa de vocês. E eu queria ver quantas palavras aqui embaixo, vocês me digam aqui pelo chat, quantas palavras vocês conseguiram cortar desse texto. O propósito é o seguinte, é tirar todas as palavras desse texto que não são necessárias. E da mesma forma que aconteceu com o anúncio de banheiro, quando você tira essas palavras desnecessárias, o texto vai ficar mais forte.
Mas quando o pessoal pensa, eu vi aqui no chat, o que são palavras fracas? Elas se referem à sonoridade? Palavras fracas são palavras que não dizem muito. Que não dizem nada. Eu vou falar sobre essas palavras fracas. São palavras que, se você tirar elas do texto, elas não acrescentam valor ao texto. Sim, não agregam valor, exatamente. São palavras que não fazem falta, né, na leitura. São palavras que, quando você tira elas do texto, o texto fica mais forte sem elas. Você consegue passar a mensagem de uma forma... E por isso que aquele anúncio de banheiro, a quantidade de informação que você tinha lá, e tinha uma hora que você estava lendo e você já não estava conseguindo nem... Né? De acordo com o que você está falando, fica uma leitura muito carregada, muito cansativa, talvez? Fica cansativa e fica... fica uma leitura suja, assim. Em vez de você passar a mensagem que você quer passar, você vai para um lado, vai para o outro, e a mensagem se enfraquece. Você não passa a mensagem com a chamada gordura. Exatamente, César. Você não passa a mensagem com a força que você queria passar. Bom, eu vou... posso mostrar o próximo slide? Vocês conseguiram? Alguém conseguiu cortar as palavras? Passa... olha, esse texto que vocês leram é o texto do... Há infinitas e professoras carreiras de 21 anos que formam apenas a primeira dos mesmos pitch. Apesar... Olha, por exemplo, muito... A Demi falou, você falou, palavras fracas. Muito é uma palavra fraca. Geralmente, muito é uma palavra que você pode usar. Olha só, eu fiz aqui nesse slide para vocês verem. Esse texto é o texto do Machado de Assis. Tá? O texto original do Machado é esse aqui de baixo. O texto de cima foi o texto que eu acrescentei essas palavras desnecessárias. Tá? Não te ponha com denguices e falemos como dois amigos sérios. Olha só, não te ponha com denguices e falemos de uma vez por todas como dois amigos sérios. Fecha aquela porta, porque vou te dizer-te coisas muito importantes. Senta-te nesta cadeira e conversemos. Você tem 21 anos de vida, algumas apólices no banco, um diploma da universidade, podes desde já entrar no planeamento, na magistratura, quem sabe na imprensa nacional, na lavoura, na indústria de itens pesados, no comércio de bens, nas letras e nas belas artes. Olha só como o Machado escreve, né? Não te ponhas com denguices e falemos como dois amigos sérios. Fecha aquela porta, vou dizer-te coisas importantes. Senta-te e conversemos. 21 anos, algumas apólices, um diploma, podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. É muito mais forte o texto do Machado, quando ele tira essas palavras. Tá? Há infinitas carreiras diante de ti. Então, quando você tira todas essas palavras, e se você ler o texto de cima ele está redondo. Ou seja, ele não parece errado. Entendeu? Gramaticalmente, o texto de cima está certo. Os mesmos pitch de Napoleão, apesar de muito precoces, de certo não foram tudo aos 21 anos.
Mas qualquer que seja a profissão desejada da tua escolha, e vocês vão ver que geralmente essas palavras fracas que eu tirei, elas são mais do mesmo. Entendeu? São palavras que são mais do mesmo. Qualquer que seja a profissão da tua escolha. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa frase, é uma pena que eu não possa, mas assim, eu estou está bem no meio que eu estou falando. Vocês vão ver, qualquer que seja a profissão da tua escolha, esse desejada, ele é completamente, ele não precisa notar ali, né? Porque se é a profissão da tua escolha, ela já é desejada, entendeu? Então, esse exercício que eu fiz aqui com vocês é um exercício que parece muito simples, mas é uma lição que eu aprendi na minha escrita, que parece fácil, mas não é, que é o seguinte: vocês têm que olhar frase por frase do texto de vocês e tem que se perguntar por que aquela frase está ali e qual é a melhor forma de vocês dizerem, passarem aquela mensagem. Se todas as frases, e por incrível que pareça, tem um livro, Silvia, depois eu vou sugerir alguns livros para vocês, alguns em inglês, e eu estava pensando em fazer isso na segunda aula também. Eu vou terminar a segunda aula com uma bibliografia para vocês. Hoje eu estou indicando 2 livros, que eu sei que estão em português, e na segunda aula eu vou indicar outros livros. Mas tem um livro aqui, ele fala exatamente isso, ele era de um revisor do New York Times. Ele fala: vocês têm que olhar palavra por palavra do texto de vocês, e vocês têm que entender por que aquelas palavras estão ali. E isso... eu vou contar uma historinha agora do meu... desse último livro que eu fiz, eu dei para o meu editor, e ele tirou todas as gorduras do texto, que eu, apesar de ter reescrito várias vezes, tinham várias gorduras, e quando ele tirou, eu descobri que exatamente o meu estilo, o que eu queria escrever e como eu queria escrever estava muito mais forte. Então, vocês sempre têm que trabalhar com isso na cabeça. Eu vou mandar para... Eu vou tentar fazer para a próxima... Essas palavras de gordura. Eu vou fazer uma lista para vocês, para a próxima aula, tá? Bom, eu tenho um outro exercício como esse aqui. Ademir, se você puder passar o próximo... Agora Fabiano conseguia arranjar melhor as suas ideias. O que o segurava era, de fato, a família. Ele vivia preso como se fosse um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro muito quente. Se não fosse por isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. O que lhe amolecia todo o corpo era a boa lembrança da mulher e dos filhos. Sem aqueles cambões pesados, ele não envergaria o espinhaço, não. Sairia dali como onça e faria uma grande asneira. Carregaria toda a espingarda e daria um tiro no pé de pau justo no soldado amarelo. Não. O soldado amarelo era um homem infeliz que nem merecia um mísero e réis estabefe com as costas da mão. A solução: mataria os donos dele. Fabiano entraria num bando raivoso de cangaceiros da peste e faria um estrago em todos os homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria nem mesmo um para a semente. Era a ideia que constantemente lhe fervia na cabeça. Mas havia a mulher que ele amava, havia os meninos que ele gostava, havia a cachorrinha. Vidas secas, Ademir. Exatamente. Vidas secas. Só que esse Vidas Secas aqui, eu floreei esse Vidas Secas. Então,
pensem assim, deixa eu mandar esse texto para ver se vocês conseguem apagar as palavras. Vocês podem copiar depois. Asneira. Esse aqui tem 36 palavras. Posso continuar? Alguém quer? Eu não sei, vocês escrevendo alguma coisa aqui? Posso? Vamos lá? Aqui, olha. E é interessante que eu peguei esse exemplo porque o Graciliano ele é seco, seco. Ele é fascinante como ele conseguiu fazer uma literatura muito parecida com o lugar dele, né? E ele é muito seco, muito direto, e
ele passa a mensagem dele de uma forma muito, muito clara. Agora, se vocês olharem aqui em cima, vocês vão ver o que geralmente são palavras ou expressões que são tiradas, né? Tipo, a carregaria toda, muito, grande. O que, às vezes, havia os meninos. Olha, agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que... Marco, tem um detalhe que me chamou a atenção. Eu até peço desculpas que eu estou aqui diante da avenida, né? Toda hora passa algum carro aqui. Mas o Graciliano Ramos, ele está, é claro, né, fazendo comparação do ambiente com o mundo mental, enfim, do Fabiano, do protagonista. E embora ele seja um homem bom, ele não consegue, muitas vezes, elaborar o sentimento, né? Então, por exemplo, ele sabia que havia esposa, sabia que havia as crianças, tinha uma relação com eles, mas ele não conseguia... Não, eu amo minha mulher. Não, isso é uma sobra, né? Tanto que você colocou no texto acima, né? Então, ele tem alguma coisa, ele gosta dela de alguma maneira, mas ele não consegue articular isso. E no texto do Graciliano Ramos, isso, e o cachorro, os meninos, a mesma coisa. Tal, e o cachorrinho é a mesma coisa. Que acaba sendo mais ou menos as relações que ele tem ali, né? Agora, o que eu acho interessante, foi interessante você falar isso, porque é exatamente isso, porque quando a gente lê ali embaixo, mas havia mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha. Quando a gente lê isso no texto do Graciliano, a gente sabe que ele está falando de amor. Você não precisa falar, havia mulher que ele amava, porque isso é uma questão... Porque quem que está falando nesse texto? Vocês sabem quem está falando? É o narrador, não é? E o narrador, ele não é o Fabiano, né? Mas qual é o ponto de vista? De quem é o ponto de vista daqui? De quem que é o ponto de vista? Vocês sabem, essa história está sendo contada a partir de qual ponto de vista? Essa é do Fabiano, né? Do Fabiano. Do Fabiano, exatamente. Então, se é o Fabiano, e o Fabiano, isso que o Demir falou é muito... assim, tem um narrador que está contando a história, que não é o Fabiano. Mas tem o Fabiano, e essa história está sendo contada através do ponto de vista do Fabiano. E ele não tem as palavras certas. Só que o narrador, ele consegue completamente entrar, contar a partir do Fabiano e dizer, falar de amor sem usar a palavra amor, sem explicar a palavra amor. Porque realmente, como ele é uma pessoa muito seca, ele não sabe falar de sentimento, ele nunca vai conseguir elaborar o sentimento dele, foi o que o Ademir falou. E isso é o que faz o Vidas Secas tão forte. Né? Porque se você colocasse uma prosa muito floreada, ou muito excessiva, muito explicada, a gente ia um pouco desconfiar. Né? Não seria esse Nordeste mais seco, essa história tão difícil. Né? Enfim, então, é algo para vocês estarem sempre cientes no texto de vocês. Isso é algo que eu faço todos os dias, é um exercício assim, todos os dias. Vocês têm que ser os editores de vocês. Essa é assim, o que o jornalismo me deu e eu carrego comigo até hoje. E olha, escrever é reescrever. Essa é uma outra coisa. Eu vou escrever, da próxima vez eu vou... na próxima aula eu vou ter bibliografia, eu vou ter algumas regras que eu uso todos os dias para minha escrita, que a gente pode falar aqui. Bom, vamos passar para o próximo slide? Tirando o supérfluo, que eu já tinha dito, né? O que fica é o seu estilo e a sua história, né?
E o que não serve para levar a história adiante deve ser cortado. Tá? São duas regras bastante importantes da escrita, das regras mais importantes da escrita que eu conheço. Marta, uma pergunta. Na oficina passada, inclusive, fui eu quem ministrou, eu trabalhei um determinado momento a questão do diálogo, né? E o diálogo é uma armadilha, né? Porque muitos autores pensam que são dramaturgos, e a arte da dramaturgia é uma coisa muito particular, né? De você construir diálogos que sejam relevantes, que sejam coerentes, sejam bem escritos, que tenham ritmo e tal. O que você pensa com relação ao diálogo nesse sentido? De que maneira o diálogo pode apresentar o personagem, algum aspecto psicológico, ou fazer a história avançar? Quando que se deve usar o diálogo, na sua opinião? Ademir, para mim eu uso o diálogo de uma forma muito intuitiva, na verdade. Eu acho que ele serve muito para revelar o personagem, como que o personagem fala, sobre o que ele fala, né? E na parte de ação também. A gente pode fazer alguns exercícios de diálogo da próxima vez, né? Eu fiz por exemplo, esse meu último livro, que é o livro que agora vai sair em março, né? E aí eu acho que entra muito a outra questão, que para mim é muito importante da escrita, que é a questão da intuição. Então, eu acho que todo escritor ele tem que ter o básico, você tem que saber você tem que ser o seu próprio editor, você tem que ter conhecimento profundo de gramática, você tem que ter um conhecimento profundo de ritmo, de todas essas, de toda a técnica do texto. Mas tem uma outra questão, que é a questão da intuição. Quando você tem o básico, aí você abre para a tua intuição. Existe uma forma de falar do carioca que é uma forma quase brigando. O carioca está sempre, ele está quase brigando quando ele fala, né? E eu sou do Rio de Janeiro. E essa é uma forma de falar que diz muito sobre a realidade do próprio carioca, né? O Rio de Janeiro, ele é o universo no qual eu escrevo, ele é assim, ele é o Rio de Janeiro, ele é o Brasil potencializado, né? Todos os problemas e todas as dores e delícias do Rio de Janeiro estão lá. Então, isso se reflete muitas vezes na forma de falar do carioca. Então, quando eu estava escrevendo os diálogos, eu coloquei muito isso nos meus diálogos do meu livro, né? Essa forma de falar do carioca. Né? Ou às vezes você quer, às vezes uma outra coisa que eu faço nos diálogos você pode falar do cenário da sua volta através do que dos personagens estão falando, né? Essa cadeira aqui, meu Deus do céu, já mandei para o estofador, mas já continua furada, alguma coisa assim. E aí você revela o cenário através, ou o clima, o entorno, né? Através do que isso tá, do diálogo. Mas... E como que você trabalha a questão da dicção própria de regiões, alguma palavra rara que é usada, por exemplo, pelos cariocas, embora o sotaque, até pela conta da televisão, né, seja muito conhecido no Brasil todo, né, mas às vezes isso é um problema de algumas regiões, né, que tem muitas particularidades que podem soar estranhas para leitores de outras regiões. Né? Como que você pensa e trabalha esse aspecto, né, essa coisa da dicção própria de certa região, ou mesmo de personagens diferentes entre si por classe social, alguma coisa nesse sentido? Eu usei, eu até vou falar de algo que eu fiz no meu primeiro livro, que eu acho que depois eu mudei, né? No meu primeiro livro, nas primeiras edições, eu coloquei uma empregada falando errado. Depois eu me arrependi disso e eu tirei, né? Porque eu achava que eu estava colocando ela de uma maneira menor. Isso não me fez bem. E quando eu fiz a primeira edição, eu não tinha essa dimensão. E depois eu tirei isso do livro, né? Porque eu não queria tirar a dignidade dela.
Então, foi uma coisa que eu fiz no meu primeiro livro, por exemplo. Né? E isso eu acho que também tem a ver com uma outra parte, e aí um pouco de personalidade e de escrita, assim, a gente está sempre aprendendo, Ademir, né? Eu acho que eu estou sempre editando, estou sempre tentando melhorar, e eu acho que todo mundo tem que estar fazendo isso, né? A gente meio que está sempre editando a nossa própria vida também, né? Mas, enfim, vamos abrir depois para as perguntas, Ademir. E aí eu tinha pensado que eu podia continuar um pouco o que eu queria falar, assim, de 2 livros básicos, porque eu realmente estou aprendendo um pouco com vocês também, o que vocês gostariam de assistir aqui. E eu fiz um pouco alguns pontos básicos nessa primeira aula, e depois, na segunda aula, eu queria abrir para diálogo, para personagem, para ponto de vista, né? Para entrar em pontos mais específicos da escrita. Mas eu aproveito, então, que você abriu essa possibilidade de perguntas e já pergunto algo que você já adiantou aqui agora, que você modificou o livro de uma edição para outra, né? Você acha que a obra ela está sempre aberta? Assim, você pode trabalhá-la ao longo do tempo, ao longo das edições, um pouco aquela ideia que discutimos até na oficina passada da crítica genética, né? Que às vezes o autor muda uma palavra e aquilo indica algum elemento da vida dele que mudou, do ponto de vista. Né? Como que você pensa isso em termos mais globais, em termos de concepção de obra? Né? A obra está sempre em movimento? Olha, a obra eu acho que sim. A questão é a gente conseguir, por exemplo, eu acho que o que acontece com muitos autores é que a gente lê tanto aquele livro, tanto aquele livro, que assim, e a gente bota ele no mundo, assim, é tão difícil voltar para ele. Eu, às vezes, penso em reescrever meu livro. Eu acho que hoje eu sou uma escritora melhor do que eu escrevi, e a gente está sempre melhorando. Sim, a obra está... É difícil a gente querer voltar para ele. Tem uma escritora agora, nem sei, ele escreveu um livro que foi um best-seller. Tem esse caso, aconteceu aqui nos Estados Unidos. E depois ele voltou e ele reescreveu. Aconteceu isso agora. Mas, geralmente, depois que você termina um livro, é mais difícil você querer voltar para ele. Eu tenho, às vezes, vontade de reescrever algumas coisas, mas ainda não tem tanta coisa que eu quero escrever para frente que eu não sei se eu vou conseguir. Mas vamos terminar, vamos abrir para perguntas no final, Ademir. Vamos fazer isso? Que aí eu respondo, e aí eu também quero saber o que vocês gostariam de fazer para a próxima aula. E aí a gente vê toda essa outra parte. Enfim, pode passar para o próximo slide. Esse livro, quem conhece esse livro? Vocês conhecem esse livro? Do Stephen King? Tem edição em português dele. Tem. Eu botei aqui a capa em inglês. Desculpa, tem a capa em português. Eu estava pensando muito, assim, eu leio muitos livros sobre escrita, e uma coisa que acontece... A Diana disse aqui, escreveu ali. Tradução é igual. Esse livro... tem 2 livros, eu até tenho aqui o meu exemplar desse livro, que vocês verem, trouxe para vocês. Esse é o livro, assim... olha só, o meu livro ele é todo do Stephen King. Ele é todo riscado. Quando, há 12 anos atrás, eu estava querendo começar a escrever e eu não sabia nada, quem me deu a grande... Quem me ensinou realmente a escrever, e de uma forma muito clara, muito direta, foi esse livro do Stephen King, que tem em português. Né? Então, eu vou indicar 2 livros para vocês, que eu acho que, se vocês estão... que eu acho que podem, vocês, assim, que tem milhares de livros de escrita, e eu já li muito sobre escrita, mas se eu fosse indicar só 2 livros para vocês escreverem, 2 livros que me ajudaram extremamente na minha própria escrita, primeiro que vocês têm que ler tudo e ler demais, e ler o tempo todo. Se vocês estiverem no inglês, é muito bom ler em inglês. É muito bom ler em inglês, porque os ingleses, eles são muito diretos. Então, por exemplo, todo aquele anúncio
imenso de banheiro, que estava no banheiro da Espanha, que os espanhóis têm essa língua toda rebuscada e tal. Em inglês seria please keep the bathroom clean. Seria só isso, seria mantenha o banheiro limpo. Então eu sugiro que vocês leiam em inglês. Mas se eu fosse escolher só 2 livros para vocês, seria esse do Stephen King, e que ele começa, a primeira parte do livro é a biografia do autor, e ele tem um conceito muito interessante. Ele fala, define escrita. E ele fala, escrita é telepatia. Né? Escrita é o seguinte, você tem aquilo na sua cabeça, e como é que você vai passar o que está na sua cabeça? Você tem uma mesa na sua cabeça. Até o exemplo que ele dá é de uma mesa. Como é que você passa que você tem aquela imagem da mesa que está na sua cabeça para a cabeça do leitor? Né? E aí é que entra a escrita. Né? E ele fala que o texto é uma outra imagem que ele usa, que eu concordo muito. Ele fala que o texto é uma casa, né? Você tem que construir aquela casa e, para isso, você tem que ter as ferramentas corretas. E quais são as ferramentas que você tem? É a gramática. Então, tudo aquilo, todas as técnicas de edição, todas as formas que você tem de você escrever de forma muito clara, são as ferramentas que você tem para você transformar aquela casa, né? Para você fazer a base da sua casa. Então, esse texto foi um texto que me ajudou demais, né? Sobre escrita. E é um texto é um livro mais técnico. Isso é que eu tenho que aprender sobre personagem, é isso que eu tenho que aprender sobre diálogo, e é isso que eu tenho que aprender sobre estrutura, e assim por diante. Então, esse é um livro que eu indico para vocês. Passa para mim, Ademir, o próximo... e esse é um outro livro, que eu acho que eles se complementam, na verdade. Posso fazer um comentáriozinho antes de passar para o próximo? Que Sim. Esse livro do Stephen King, eu gostei muito dele. E tem um aspecto dos elementos que ele coloca que me chamou muita atenção. O Stephen King, ele claramente se coloca como um autor best-seller. Meu objetivo é fazer livros que vão comunicar com o grande público e tal. Só que ele tem um respeito muito grande pela tradição, né? O tempo todo ele está falando de Proust, de Joyce, de autores, enfim, tidos como alta literatura, aquela discussão toda que não vamos entrar aqui. Mas isso é um aspecto interessante, né? Você não precisa necessariamente abandonar a ideia da estética quando você quer apenas entre aspas, né, comunicar literariamente. Né? Então as duas coisas podem caminhar juntas e pode até ser um projeto do autor, né, como é o caso do Stephen King. É por isso que muitas vezes ele consegue fazer textos belíssimos, como Stand By Me, né, enfim, O Som de Liberdade e tal, e ao mesmo tempo, né, aquelas Hora do Lobisomem, enfim, as duas coisas andam imbricadas ali, né? E na verdade, tem uma outra discussão que eu concordo, assim, que para mim é muito importante. Quanto mais fácil você escreve, mais democrático o seu texto se torna. Né? Então, a escrita também, nesse sentido, ela pode ser ela é uma arma política, uma arma democrática, se você consegue escrever com clareza para o maior número de pessoas, né? Se a sua escrita é pretensiosa, e principalmente se a pessoa não conhece você no texto, né? E aí a gente está partindo já para estilo e para voz, né? Se você tem uma escrita pretensiosa, as pessoas que não te conhecem vão vão achar que você é pretensioso. Né? Mas se você escreve fácil, você tá mandando a sua mensagem para o maior número de pessoas possível. E um outro conceito que eu gosto muito da escrita como sedução. Né? O Isaac Babel, quando ele ganhou
o Nobel, e no discurso dele, ele fala de uma forma muito humilde, que assim, ele tenta passar a mensagem, mas ele está muito ciente de que o papel dele é de envolver o leitor, então ele tem que entreter o leitor. Então, esse conceito muito simples e que tem que estar sempre no fundo da sua cabeça, assim, eu tenho meio que um chip na minha cabeça, que é o seguinte: eu estou escrevendo um texto, e esse texto vai estar no mundo e as pessoas vão pagar, sei lá, 30, 40 reais ou o que seja para ler o meu texto, e eu tenho que entretê-los, eu tenho que ser capaz de enviá-los para um outro mundo, tirá-los da realidade deles e enviá-los para um outro mundo. E isso, essa questão de você de você saber que você tem que seduzir o leitor o tempo todo, que de uma forma muito simples, né? Isso está sempre acompanha muito a minha escrita e acompanha escritores como Stephen King, que é um escritor de best-seller, né? O meu objetivo não é escrever bonito. Eu não estou aqui para mostrar para vocês como eu sei escrever ou como eu sei escrever bonito. Na verdade, cada vez mais, e assim, eu acabei de terminar o meu terceiro romance, né? Eu estou no início da minha carreira, cada vez mais eu entendo que o que eu quero com o que eu escrevo é não aparecer no meu texto. Tá? O que tem que estar no meu texto é a história, são os personagens, não é eu escrever bonito, né? E isso é muito difícil. E aí a gente vai para o início do que eu estava falando. Quando você tem aqueles 2 blocos de texto, eu não sei se sabe aquela imagem, né? Quando você tira aquelas palavras todas desnecessárias do texto, o que fica é a história, né? E é isso que eu tento sempre com o meu texto e gostaria que vocês tentassem sempre com o texto de vocês, né? Tipo como os suíços de futebol. E sedução, você falou sedução, olha só, a gente está falando de Sherazade, né, Ademir? Estamos falando de Sherazade, é aquela coisa que é o melhor. Nesse caso, sedução de vida ou morte, né? Narrativa como possibilidade de sobrevivência, né? E nesse caso até mais, né? De ascendência sobre o possível. Mas olha só, mas é de vida ou morte, realmente. Nesse porque caso, se você fecha o livro, eu morro como escritora, entendeu? Se você abandona o livro, o escritor morre ali, né? Então... E quais são as técnicas para essa sedução? Nós falamos muito, por exemplo, da coisa do primeiro parágrafo, né, que tem que ser uma coisa forte, né, pontos de virada no meio da narrativa, isso também é importante. Como que você vê isso? Ademir, aquela a coisa primeira técnica de né, sedução... de cada capítulo, isso entra? Entra. Mas a primeira técnica de sedução, a mais, ela está no nível da sentença. Entendeu? É sentença por sentença. A primeira... a história, você só tem que falar o que é importante para a história. E isso vai para o nível da sentença. Por isso que eu fiz aquele exercício lá em cima. É sentença por sentença que se vai. E isso, né, tem a ver com ritmo também? E musicalidade? Tem a ver com ritmo e musicalidade. E aí entra o estilo, né? Mas vamos lá. Deixa eu ir para o segundo livro aqui. Porque esse livro, tudo que eu aprendi sobre técnica, tem várias coisas sobre técnica, mas tudo que eu aprendi sobre técnica, se vocês não quiserem ler, e eu vou mostrar no próximo eu posso mostrar a minha biblioteca, a minha biblioteca de livros sobre escrita, que eu tenho, assim, quase 100 livros sobre escrita. Tudo que vocês quiserem aprender sobre técnica, se vocês não quiserem ler 100 livros, vai estar no livro do Stephen King. E esse é outro livro que também está no Brasil. E vocês vão ver que os 2 livros que eu indico são livros de escritores best-sellers.
Por quê? Porque eu acredito que é papel do escritor tentar escrever para o maior número de pessoas possível. Ele não tem que escrever para a academia, ele não tem que escrever para os 100 intelectuais que vão conseguir entrar num texto intransponível. Isso assim, né? Vocês vão falar com 100 escritores diferentes e os 100 escritores eles vão ter formas diferentes de escrever sobre formas diferentes de dizer o que eles acham que tem que ser escrito e como tem que ser feito. A minha concepção é que, assim, eu quero mandar o que eu tenho a dizer, eu quero que chegue para o maior número de pessoas possível, eu quero escrever de forma simples. E se vocês tiverem que escrever, se eu tivesse que indicar só 2 livros sobre escrita e 2 livros em português, seria o do Stephen King e seria esse da Elizabeth Gilbert. O primeiro fala muito da técnica, fala de ponto de vista, fala sobre estrutura, fala sobre gramática, e esse fala muito dessa questão mais intuitiva, né, da escrita criativa ou da vida criativa como um todo sem medo, né, que é mais essa parte da intuição, né. Eu acho que a técnica ela ajuda você a colocar a sua intuição, a estruturar a sua intuição. A Elizabeth Gilbert ela tem vários insights desse livro que eu gosto muito. Um deles é como que você pode superar o medo. O segundo, ela fala se você tem a coragem, porque quando você quer escrever, às vezes você está lidando com sentimentos e às vezes é muito difícil, você entra o seu julgamento em cima do que você quer dizer, e você tem que seguir adiante, e às vezes não é perfeito. E ela é muito vulnerável nesse livro. Ela fala, olha, eu posso falar de vários pontos na minha escrita em que a escrita não estava perfeita, ou o meu livro não estava perfeito. E ela fala em defeito de uma casa com defeito, em defesa de uma casa, de casas com defeito. Que um romance, na verdade, quando você escreve, ou um conto, ele às vezes ele não é perfeito, às vezes ele tem alguns probleminhas e você simplesmente ele tem que seguir adiante. Você tem que simplesmente seguir adiante e entender que nem tudo pode ser perfeito. Então, esse é outro livro que eu indico para vocês. Marta, uma pergunta. Você falou primeiro como a escrita como sedução, né? E o título desse livro ele é evocativo, né? A grande magia, né? E seria a ideia da escrita como magia, como uma coisa que transfigura a realidade? Seria nesse sentido? É isso aqui, olha só. Como é que você transforma isso aqui, que já tinha mostrado para vocês? Esse blob que a gente tem dentro da gente, né? Em algo quase que palpável, né? Numa realidade, em alguma coisa que você... Como é que você transforma isso na telepatia? Essa é a grande magia. E para isso você precisa da técnica, e para isso você precisa da disciplina, que são horas. Adna Oliveira, temos um livro dentro de nós. Temos um livro dentro de nós. Adna, você chegou a ver eu mostrei até um... Eu comecei a minha apresentação com uma charge do livro dentro de cada um que a gente tem, né? Então, baseando nesses 2 livros, aí tem várias coisas que estão dentro de vocês. A ideia, por exemplo. Todos esses livros, eles falam muito... livros sobre escritas, né? Eles falam muito sobre a ideia. Qual é a história que você quer contar? E como que você quer contar? Cada pessoa ela tem uma forma... as formas diferentes de contar uma história, né? Por exemplo, o A Vida Invisível de Eurídice Gusmão
né, que é meu primeiro livro, imagino que vocês conheçam, porque ficou famoso e tudo mais, tudo começou a partir de uma hipótese, e o Stephen King começa também com uma hipótese, né? Ele gosta de começar histórias com uma hipótese. No caso do meu livro, o que eu pensei é o que aconteceria com uma mulher brilhante se ela vivesse num tempo e num espaço em que ela não pudesse se realizar. E a partir dessa hipótese, tentando responder a essa questão, é que eu criei todo o universo da vida invisível. Tem um escritor que eu gosto muito, chamado George Saunders. Vou colocar ele aqui, o nome dele. Esse George Saunders tem um conto dele, que ele fez o conto todo. Uma vez ele estava passando em Nova York, pelo campo, né? Não a cidade, em cima do estado, e ele passou por uma casa muito pobre e ele viu um menino acorrentado a uma árvore. Ele passou, ele viu aquilo ali e falou: meu Deus do céu, o que é isso? E essa imagem do menino acorrentado na árvore ficou com ele por muito tempo. E ele falou: uau, o que era exatamente isso, né? E o George Saunders, que é um escritor que eu gosto muito, porque ele fala muito de empatia, ele tem uma humanidade imensa dentro dele, é um escritor budista. Ele fez um conto genial em que a gente consegue sentir empatia pela mãe do menino que tinha posto o menino acorrentado na árvore. Então ele criou todo um universo em cima daquela única imagem, né? E ele fez de uma forma tão genial que a gente consegue sentir empatia por aquela pessoa, que é um grande desafio, né? E, por exemplo, o Stephen King, uma vez ele acordou, ele teve um sonho, ele acordou e ele foi escrever